Quem nos visita hoje, levanta a mão bem alto assim. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que bom que você veio. Está acontecendo o encontro de rapazes e adolescentes lá na Chácara da Vitória. Tem alguns aqui que estão, o namorado está lá, outros, né? E eu estou com uma lembrança na minha cabeça hoje pela manhã. Temos mais de 15 anos que fazemos isso. Mas cada vez que vamos ali na chácara, tudo muda, amém? E eu estou com a lembrança hoje de um homem, de cabeça baixa, as lágrimas caem, eu fiz um vídeo, as lágrimas caindo e molhando o chão. Você crê no poder do Evangelho? Você crê no poder do Evangelho? Então temos lá mais de 150 rapazes misturados com adolescente, e está uma maravilha na chácara. Passando nessa semana, na outra tem encontro de moças, amém? 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 Então, faça a sua inscrição, você que não for no encontro, procure a galera aí das moças. E eu estou com o coração lá e aqui, mas eu achava que era importante eu estar aqui, para compartilhar a palavra do Senhor, amém? A galera está tocando o encontro lá, amanhã de manhã eu volto. Quem estava aqui no seminário, semana passada, escavando as escrituras? Levanta a mão, não tem vergonha não. Quem foi edificado aqui? Amém. Eu pensei muito forte, e como tem muito visitante aqui, eu não vou bater hoje, vou bater só um pouquinho. Quem estava aqui verdadeiramente sábado passado? Quem foi abençoado, irmãos? Eu fui tremendamente abençoado. E eu fiquei pensando, o que eu ia compartilhar com você hoje? E a galera da mídia falou: pastor, qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem? Aí eu falei assim, João 1. João 1. Só que eu mudei, né? Uma surpresinha para a galera da mídia aí. Abra para mim, em Gênesis 1, eu vou usar João 1. Eu gostaria que você sentasse, você que está se movimentando. A palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 1, no princípio, no início, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. Diga, disse Deus. Diga, disse Deus. Quem foi que disse? Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus a chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Uma das coisas mais difíceis de responder a um filho, e você que tem um filho, você vai responder isso. E meu filho me perguntou mais ou menos um mês atrás, dentro do carro: quem criou Deus? Pai,
Quem criou Deus? Eu falei, eita menino. Ele não vai entender teologicamente. E eu e minha esposa falamos assim, ninguém criou Deus, meu filho, porque Deus é. Deus é o grande eu sou. O Criador de todas as coisas. Que criou tudo pelo poder da sua. Que criou tudo pelo poder da sua. Pelo poder da sua palavra. Deus criou tudo por meio da sua palavra. No primeiro dia, ele olhou, a Bíblia diz que havia um caos sobre o mundo. Então, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus olhou e disse: a terra está sem forma. Tem muitas pessoas que crê no Big Bang, outros que crê que os homens vieram do macaco. Nós cremos que viemos de um Deus poderoso que criou os céus e a terra e que criou o homem do pó da terra. Amém? Amém! Deus nos criou por meio da sua palavra. Só que esse Deus, o Criador de todas as coisas, um Deus que habitava, um Deus que se manifestava no Antigo Testamento como um Deus, uma presença, um fogo na sarça, um Deus que se apresentava por meio dos profetas, por Urim, por Utumim, pelos dados, um Deus que se revelava, sabe, por visões, por sonhos, que criou tudo pelo poder da sua palavra. Um dia, ele olhou para a terra, viu a terra, pensou na terra e disse: vou enviar o meu filho. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho por mim e por você. Mas antes disso, João 1, abre aí, João 1. O primeiro texto que eu li sobre o princípio, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, vocês estão comigo? João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Aleluia. No princípio, no início, na criação, ele já existia e ele era Deus. Agora esse Deus se encarna em uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, aliança jovem? Jesus Cristo. Ele se tornou a palavra, ele se tornou um homem andando na terra, o Deus criador de todas as coisas. Agora é o Deus encarnado em uma pessoa, chamado Jesus Cristo, seu Filho. E todas as coisas foram criadas por meio da sua palavra.
Quando Pedro estava em desespero, no meio de um mar furioso, Pedro não andou sobre as águas. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas? Diga para a pessoa que está do teu lado: Pedro não andou sobre as águas. Tem gente que deve estar ficando, o pastor está ficando doido. Porque Pedro andou sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro andou sobre uma palavra. Vem. Senhor, eu tenho medo. Vem. Então você está aqui porque você não se move por meio de uma música. Você não se move por meio de uma sensação maravilhosa. Você se move por meio de uma palavra. Porque o Deus encarnado se tornou a palavra. Ele era o Criador da criação, Ele era o Deus Todo-Poderoso. Agora, desde o princípio, Ele era aquele que é a palavra. Estava com Deus e era Deus. Estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por meio da sua palavra. Tudo aquilo que nós vivemos aqui foi criado pela palavra de Deus. E nós nos movemos pela sua palavra. Muitas pessoas vêm ao culto, sabe, algumas pessoas dizem assim: a Bíblia não é a palavra de Deus. Alguém já ouviu falar isso? A Bíblia é um livro escrito pelos homens. Alguém já ouviu essa frase? Mas a palavra do Senhor diz que toda as Escrituras é inspirada por Deus. Sabe, homens, olha aqui geração. Nós falamos, sábado passado nós estudamos a Bíblia aqui. E boa parte do meu povo não estava aqui. Por isso que eu falei que eu ia bater um pouco. Eu não vou. Não sei o quê. Quem tem vontade de conhecer Deus aqui? Quem tem vontade de conhecer Deus, irmão? Eu tenho vontade de conhecer Deus. Não tem como conhecer Deus pela uma sensação cósmica, uma teoria do Big Bang. Não tem como conhecer Deus. Eu só conheço Deus através da palavra. Eu só conheço Cristo através das Escrituras. Sabe o que é que nós temos no nosso tempo? E a nossa geração, criou-se uma geração de sommelier. Alguém já ouviu falar de sommelier? Alguém sabe o que é um sommelier? De vinhos. Esse daqui é de 1950. Merlot não sei o que mais lá. Nós fomos criados por meio da palavra. E através de uma palavra nós existimos. Através de uma palavra nós vivemos. Através da palavra nos movemos. Através das Escrituras existimos. E nós precisamos sermos uma geração devotos pela palavra. Sabe como éramos conhecidos há décadas atrás? Lá vai aquele que anda com a Bíblia debaixo do sovaco. Lá vai aquele que anda, os homens bíblias. Lá vai aquele que tem, sabe? E eu estava conversando com uma pessoa que nem é crente essa semana. Ele perguntou para mim: pastor, qual a Bíblia que o senhor usa? Porque eu quero ler a Bíblia, eu não tenho nenhuma Bíblia. E eu falei: cara, tu não tem uma Bíblia? Tipo assim, eu não dei a minha porque eu já dei todas as minhas Bíblias, eu só estou com duas. Essa e uma King James de 1 quilo e não sei quantos. E eu comecei a falar para ele. Falei: olha, a Bíblia, existem várias Bíblias, letras grandes, letras pequenas, NVI, NVT, NNA, King James, Oliver Tree, NNA,
a Almeida atualizada, a revista atualizada, temos todo tipo de gosto de Bíblia. Mas sabe o que nos falta? Conhecer o Deus encarnado através das suas escrituras. Você sabia que esse livro, fechado na prateleira da sua casa, é mais um livro comum que vai encher de ácaro, pó, que quando você for abrir, ele vai gerar sinusite em você. Mas esse livro, aberto, é a boca de Deus falando ao coração do homem. Aqui está a resposta para todos nós. Aqui está a bússola para todo crente. Aqui está as revelações que você precisa. Aqui está o milagre que você precisa. Aqui está a receita do seu casamento. Aqui está a receita da sua faculdade. Aqui está a receita da sua vida. Aqui está a receita da sua dieta para o corpo. Aqui estão escondidas todas as coisas. E quando você pega, sabe, homens que sofreram para que esse livro chegasse até nós, homens que, eu comecei a falar para esse rapaz, não vou dizer o nome dele aqui, ele falou assim: pastor, como é que é? Tem várias Bíblias. Eu falei: tem várias Bíblias. Aí eu falei para ele assim: cara, eu tinha uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia, eu dei essa Bíblia, mandei para a África, mas eu tinha uma Bíblia, que ele é um rádio assim, ó, ele era um rádio, e ele tinha uma placa solar, você colocava no sol, ela recarregava no sol, mas se não tivesse sol, eu tinha uma manivela. Se não tivesse a manivela, eu tinha uma tomada para colocar na energia. Uma Bíblia que você clicava em um botão e uma pessoa dizia Marcos 1, e ele começava a narrar a história da Bíblia. Hoje nós temos Bíblias de todos os cantos. Sabe o que nos falta? Fome e sede pelo conhecimento de Deus. Abra Lamentações 1, versículo 11. Todo o seu povo se lamenta, enquanto vai em busca de pão para sobreviverem. Trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezado. Eu tenho um livro que eu li, já falei dele aqui algumas vezes, de um homem chamado Irmão Yun, o homem do céu. Eles tinham fome de conhecer as Escrituras, e na época não tinha Bíblia no seu tempo, e numa madrugada, eles tiveram um sonho, o irmão Yun teve um sonho, sabe, que alguém chegava para ele com um pão fresco, e ele começou a orar, pedindo para que Deus enviasse esse homem com pão, e sabe de uma coisa, eles começaram na madrugada, eles cavaram um buraco, alguém chegou para eles e disse: olha, aqui tem uma Bíblia que os nossos antepassados, uma Bíblia não, só o livro de, se eu não me engano, de Mateus, está aqui, ó, só ele, e a Bíblia diz que eles abriram a lata de leitinho na época, e tinha uma Bíblia úmida, e eles começaram a ler, eles guardaram esse texto, e eles começaram a ler a Bíblia, e eles dizendo: Deus enviou para nós pão. Deus enviou para nós pão. Um dia,
eles estavam, e eles não tinham muito conhecimento, e eles começaram a ler só esses textos, só esse texto, e a Bíblia, e eles começaram a ler, eles são da igreja perseguida, não pode ser crente, não pode usar uma Bíblia. Então, numa madrugada, eles estavam em um batismo, sabe, com águas muito geladas, e eles começaram a orar, e eles contam que Jesus operou um milagre na madrugada, a água ficou quente para eles se batizarem, e eles começaram a conhecer Deus, e eles começaram a decorar o único texto que eles tinham da Bíblia: felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, felizes são aqueles que causam perseguição por causa do meu nome, felizes são aqueles que são injuriados por causa do meu nome. Os guardas chegaram na madrugada para prendê-los, para pegá-los. Eles dizem assim: quem são vocês? Sabe, e chicote, e taca, e começaram a pegar o irmão em um, e começaram a bater no irmão em um, e perguntaram: quem é você? E ele disse: eu não sou dessa terra, eu sou um homem do céu, porque a Bíblia diz que a nossa cidadania não é essa terra, a nossa cidadania é os céus, aonde o Senhor tem nos aguardado. Esse povo está ficando louco, vamos embora. Eu li esse livro, O Homem do Céu, em uma lavanderia pela manhã, dessa grossura, em Belo Horizonte. Eu comecei a chorar, porque eu cheguei a duvidar de que era verdade. O nosso pastor Raimundo Nonato foi em Curitiba, e ele conheceu esse homem chamado irmão Yun. O pastor Nonato disse: meu filho, deste tamanho, falta-nos. Tem muita gente que tem buscado esse pão, e nós temos esse pão em todos os lugares. Nós temos esse pão no fundo de um layout de um ônibus. Nós temos esse pão em uma cadeira, em uma bicicleta, no fundo de uma van. Nós temos a Bíblia em todos os lugares. Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Mateus 15, versículo 8 e 9. Mateus 15, versículo 8 a 9 diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Sabe o que nós mais, e a nossa geração, e eu tenho autoridade para falar da nossa geração, a nossa geração é uma das gerações que mais cantam no mundo. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Graças a Deus por Spotify, Deezer, YouTube. Mas muitas vezes nós honramos a Deus apenas com os nossos lábios, mas o nosso coração está distante. Nós cantamos, nós pulamos, nós celebramos, nós estamos na igreja,
Nós andamos com crente, nós visitamos crentes, mas o nosso corpo fala. Diga para a pessoa que está do teu lado, o teu corpo fala. Qual, e essa pergunta eu estou incluído dentro dela, amém? Qual o seu nível de paixão e devoção pela palavra? Eu perguntei quantos queriam conhecer Deus. Quantos querem conhecer Deus? E se sua Bíblia tivesse boca para falar na sua casa, quantas vezes pegamos ela essa semana? Estou falando para mim. Quantas vezes? Eu malho. Eu faço dieta. Essa semana eu fiz uma semana de low carb, sem arroz. Ou coisa ruim. Eu cuido do meu corpo. Mas no balcão de prioridades, onde está as Escrituras? Somos uma geração, como eu falei de sommelier, eu não gostei muito dessa palavra hoje, porque eu penso sobre isso, não é o que você pensa. Não é o que você pensa, meu querido, por favor, não é o que você pensa. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e todos nós conhecemos esse texto, sim ou não? Sim ou não? O diabo apareceu numa torre, o diabo apareceu no deserto e disse assim: olha, se tu és um Deus verdadeiro, basta que você apenas se ajoelhe e me adore, e eu te darei tudo. O Criador de todas as coisas. O diabo é saliente, não é verdade? Diante do Criador de todas as coisas, ele diz assim: se tu me adorar, eu te darei todos esses reinos. Em algum momento você viu Jesus dizendo: eu penso. Alguém viu aqui? Em algum momento você viu Jesus dizendo assim: eu acho. O Deus encarnado lembrou lá do Antigo Testamento e disse: está escrito. Está escrito. Diga, está escrito. Diga, está escrito. Jesus respondeu por meio da palavra. O diabo tentou Jesus outras vezes, no mesmo momento. E em nenhum momento a gente vai ver o Jesus dizendo: ah não, eu estou cansado, eu estou com fome, olha aqui para mim. Jesus tinha o poder de transformar pedras em pães. Vamos lá, Jesus tinha poder. Sim, Jesus tinha poder para voar do alto do templo. Sim, porque ele tinha poder para isso. Jesus tinha poder, sabe, para ter todos os reinos do mundo. Sim, mas o reino dele não era desse mundo. E ele disse o quê? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não colocarás o teu Deus à prova. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
está escrito. Nós somos a geração de argumentos. Nós somos a geração que temos mais argumentos no mundo hoje. Nós somos uma geração mais conectada. E isso não estou criticando você. Somos uma geração que temos, sabe, o mundo em um clique. Nós somos a geração que temos tudo, mas a Bíblia diz que o povo se perde, o povo perece, não por causa do conhecimento dessa terra. O povo se perde, não por falta de um entendimento do mundo. O povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. E sabe o que tem acontecido no nosso meio? É que muitos têm, olha aqui, nós somos a geração, desculpe, mais fraca e mais migué que temos. E eu estou falando para mim, ok? Que eu sou pastor dessa geração. Somos bons de argumentos. Mas sabe qual é o problema? É que diante desse livro os nossos argumentos precisam cair. Diante desse livro os nossos argumentos precisam cair. E sabe, e eu já falei isso 1 bilhão de vezes. Uma frase de um homem pregador, homem de Deus, chamado Billy Graham. Esse livro é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã na banca. Para a época deles, era um jornal. Para a nossa época, uma notícia que vai sair daqui a pouco. Essa palavra é mais atual. Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Muitos da nossa geração têm gemido por falta de pão. Todo texto, todo nome de Deus, você pode pesquisar depois. Todo nome de Deus que termina com L, Emanuel, Deus conosco. Eu, Elion, Eu Shaddai, Deus poderoso, Eu Elion, tudo que termina com é um Deus alguma coisa. Então, olha aqui para mim, Deus, Ele se faz presente no Emanuel, Deus conosco. Então você precisa entender que esse Deus está aqui e é o Deus encarnado por meio da sua palavra. Por que falta pão na casa do pão? Se Ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos lá. Quem come de mim. Lembra que nós ceamos domingo passado? Quem ceou domingo passado? Os elementos da ceia é o quê? Pão e vinho. O sangue e o corpo. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês devem lembrar do corpo de Cristo, do sacrifício de Cristo. Todas as vezes que vocês beberem desse sangue, vocês lembrem do Cordeiro de Deus, que morreu numa cruz, crucificado por mim e por você. Façam isso em memória de mim, porque chegará um dia que vocês farão diante de mim, face a face, e nunca mais farão novamente. Olha aqui, pão. Ele é o pão fresco. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Ele é o pão fresco que desceu do céu. O Deus encarnado desceu do céu. Filipenses 2. O Deus Criador.
em forma de homem, desceu ao céu, se esvaziou, se humilhou, se anulou, sabe, mesmo sendo Deus, sabe, se fez em forma de homem, não quis ser igual a Deus, serviu a todos, para que hoje pudéssemos estar aqui celebrando o seu nome com paixão, com devoção, com desespero. Vamos fazer um desafio de leitura da palavra. Quem já entrou aqui? Vamos lá, não tem vergonha não, eu já entrei. Eu já perdi no meio do caminho também. Precisamos entender que o Deus encarnado se manifestou em Cristo. O Deus que habitava em uma caixa, numa arca, o Deus que habitava numa arca. Quem lembra da arca da presença? Decidiu habitar dentro de mim. O Deus que habitava em uma caixa não habita mais no templo feito por mãos humanas. Agora Ele habita no coração do quebrantado e do contrito. Agora Ele habita no nosso meio. Agora Ele habita em mim. Você já parou para pensar? A Bíblia diz que Ele habita no mais altos céus, mas habita no coração do quebrantado e contrito. Você já parou para pensar? Ele decidiu. Nós cantamos aqui, esquecemos muito fácil. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio. Nós cantamos aqui. E quando canta essa música parece que o negócio muda, não é verdade? Ele veio tabernacular entre os seus. Nós precisamos entender o que essa música está dizendo. O Criador de toda a terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, decidiu habitar dentro do meu coração agora. E eu preciso conhecer o Deus encarnado agora, em Jesus, através das Escrituras. Eu preciso me aprofundar nele. Eu preciso conhecer Ele, eu preciso desfrutá-lo dele, eu preciso ser próximo dele, eu preciso ser íntimo dele, do Deus poderoso. E esse mesmo Deus que decidiu habitar dentro do seu coração, através da sua vida, quer tocar o próximo. Quer tocar o próximo. Então nessa noite, o meu desejo. Quem já comeu um pão fresco, irmão? Quem já? Aqueles pão caseiro. Tem um rapaz da igreja aqui, Wagner, WK Pães. Irmãos, dá vontade de comprar os pães dele e ficar só olhando. De tão bonito que é. Jesus, o pão fresco que desceu do céu, está aqui hoje. E o desejo dele é que eu e você possamos nos alimentar desse pão fresco. E sabe qual é uma coisa boa? Você lembra do maná? E eu estou viajando aqui, ok? Agora, você lembra do maná? Quem lembra do maná no deserto? Alguém lembra aqui? Qual foi uma das primeiras missões a respeito do maná? Que não poderia ser guardado. Sim ou não? Sim ou não? O maná de hoje tinha que fazer o quê? Comer hoje.
porque não prestava para o dia de amanhã. O nosso Deus, o Deus encarnado, é considerado um pão fresco que desceu do céu. Sabe por quê? Porque tem que ser experimentado agora, hoje, porque amanhã já é outro novo, não tem como ficar com o do passado. Então, o mesmo Deus que é representado, que alimentava o povo por maná, agora ele veio em Cristo Jesus, e ele é o pão vivo que desceu do céu, que eu preciso me alimentar através dele. No Antigo Testamento ele era o maná, um coentro. Agora ele é o pão fresco, saído do forno. Vou dizer mais bonitinho para você entender. Saído do túmulo. Sabe por quê? Porque o túmulo não o segurou. A morte não o segurou. A morte não o segurou. E sabe um dos textos que eu amo? Quando se tem uma pergunta: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? A cruz não o segurou, o sepulcro não o segurou. Terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo, ele habita hoje no meio do seu povo, dentro do seu povo, e o seu povo precisa manifestá-lo em paixão e devoção pelas Escrituras, porque todas as vezes que você pegar desse livro, que você imaginar, dentro desse livro contém sangue de homens que entregaram a sua vida para que ele estivesse aqui hoje no nosso meio. Fique em pé.